agradecer à Igreja Santuário da Fé por ter recebido a minha família nesse lugar. Nós estamos junto com os irmãos para fazer a obra do nosso Deus, o qual tem nos chamados e tem um compromisso, um chamado especial para cada um de nós, né? E às vezes a gente demora muito tempo para entender qual é o chamado de Deus na nossa vida, mas com o tempo Deus vai revelar ao seu coração o porquê que você foi chamado. Quem sabe na sua casa, na sua família, não tem nenhum histórico de crente. Você não sabe nem o que está fazendo aqui, mas Ele sabe. Amém? Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 11. Tema que dá título a esta campanha. Quero compartilhar com os irmãos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 11. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos, amém? Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 4. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 21 ao 25. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Podemos assentar. Queridos irmãos, estamos diante de um texto que tem sido explorado por muitos pregadores ao longo da história, e na nossa igreja não vai ser diferente desses dias. Deus vai usar cada pregador para falar de uma maneira diferente aos nossos corações durante esse período de campanha. E diversos temas podem ser escolhidos, pode ser tirado para esta mensagem. E cada um pregador vai ter uma orientação da parte do Espírito Santo, que é o dono da obra, para alcançar a nossa necessidade cotidiana. E hoje eu escolhi como tema para esta mensagem de hoje: uma pedra no caminho. Repete comigo: uma pedra no caminho. Repete mais uma vez comigo: uma pedra no caminho. Esse texto que nós temos lido fala da história de Lázaro. Esse é um dos textos que mostra que
E Jesus, enquanto viveu durante o seu ministério aqui nessa terra, ele tinha alguns amigos. Dentre os seus amigos estava a figura de Lázaro. Lázaro é um personagem muito conhecido da igreja, irmão de Marta e Maria. E ele estava com uma enfermidade que a Bíblia não revela qual era essa enfermidade. Mas ele estava numa situação muito difícil, um quadro clínico muito difícil. E o recurso não existia naquela aldeia, era uma pequena cidade. Então, o que eles encontraram como solução para trazer de volta a saúde de Lázaro? Mandaram avisar a Jesus. Jesus, que já por onde andava curava os coxos, mancos, aleijados, cegos. Jesus curava todas as enfermidades de pessoas que ele nem conhecia. Jesus realizava a obra da vida de pessoas que Jesus não sabia nem quem era. É claro que se mandar um recado para Jesus que o seu amigo pessoal está doente, Jesus automaticamente, na cabeça deles, iria largar tudo para ir atender a Lázaro. E então assim fizeram. Mandaram um recado para Jesus de que Lázaro estava enfermo. E eles esperavam que Jesus iria vir de imediato. Qual de nós, irmãos, que quando está diante de uma dificuldade, qual de nós quando está diante de um dilema, e quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a interferência do céu, pedimos ao Senhor, pedimos a Deus, a gente está esperando a resposta para quando? Para amanhã? Para a semana que vem? Né, pastor? Pastor, tem que pagar a conta de luz, pastor. Tem 2 contas de luz, pastor, que tem que pagar. Pastor está desesperado. Vai vencer amanhã. Pastor, dobra o joelho, pede a Deus e quer que o dinheiro volte e venha quando? Telefone, ele acaba de orar, pega o telefone vai tocar, alguém vai abençoar, alguém vai fazer. Aí o telefone não toca. Tem hora que a resposta não vem, irmãos. Tem hora que a gente começa a ficar apavorado. Tem hora que a gente começa a entrar em desespero, porque todas as circunstâncias que é possível a gente faz. Quando não tem mais jeito para o homem fazer, ele dobra o seu joelho e entra com interferência do céu. E às vezes ele espera a resposta imediata e as coisas não acontecem. Jesus recebeu o recado: Lázaro está enfermo. Todos que estavam à volta de Jesus falaram assim: agora ele para tudo e vai sair para curar o seu amigo Lázaro. E nada aconteceu, pastor. Sabe por quê? Porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Existem pessoas que estão confundindo as coisas. Existem pessoas que não servem ao Senhor pelo que Ele é. Existem pessoas que estão servindo ao Senhor porque pensam que Ele é aquele gênio da lâmpada. Conhece a história da lâmpada de Aladim? A pessoa encontra a lâmpada caída, pega a lâmpada, esfrega a lâmpada e sai um gênio. O que o gênio fala? Meu amo, você tem direito a 3 pedidos. Tem pessoas que estão esperando, aleluia, e tem pessoas que estão pensando que Jesus é o seu servo. Tem pessoas que estão pensando que Jesus é o seu escravo. Ei, não é assim. Nós que somos servos, Ele é o Senhor e Ele age e faz na hora que Ele quer. Irmão, confesso para vocês, se fosse do jeito que a gente quer, irmãos, eu ia comprar Rio Novo todinho para mim. Eu ia saber o número da Mega Sena,
600 milhões de reais. Eu acho que dava para comprar Rio Novo todo. Passava no cartório, passa tudo pro meu nome. Porque eu ia orar e Deus falou assim: vou fazer com que ninguém jogue, só você vai jogar o número 01, 05. Tô falando não, tá, irmão? Joga não pra você. Porque se nós quiséssemos que Jesus fizesse tudo que a gente quer, fala a verdade, irmão, tem crente que faz uma fezinha lá, tem. E tem crente até que ora pedindo revelação dos números, mas não tem, irmão. Porque as coisas não são, pastora, do jeito que a gente quer. Aleluia. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Tudo pertence a ele. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ele. Uma vez Jesus falou assim: todo poder me é dado no céu e na terra. Se todo poder foi dado para Jesus, não sobrou poder algum para o adversário. Aí alguém ficou frustrado porque Jesus não saiu correndo para curar Lázaro. Marta e Maria ficaram talvez decepcionadas porque Jesus não atendeu a sua oração, ou o seu chamado, ou o seu pedido. E às vezes nós nos frustramos porque oramos, buscamos e buscamos e as coisas não acontecem. Mas nós não sabemos o porquê as coisas não acontecem, porque o erro não está em Deus, o erro muitas das vezes está em nós. Quer ver um exemplo? Tem pessoa que ora pedindo a Deus para comprar um carro. Senhor, eu preciso de um carro, que eu quero fazer a tua obra. Senhor, se tu me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos da roça, vou trazer todo mundo para cá. Aí ora, e Deus não dá o carro. Sabe por quê? Porque não tem carteira de motorista. Sem carteira de motorista, se Deus te der o carro, tu vai pecar, irmão, porque tu vai dirigir sem carteira. Então a oração está errada. Primeiro ora pedindo ao Senhor para te dar condições para tirar a carteira, e depois que tiver com a carteira, você pede o carro. Porque o tempo das coisas de Deus, ele tem um rumo certo. Deus providencia tudo de acordo com a sua soberana vontade, mas não segundo a maneira que a gente quer. E Jesus sabia que se ele fosse lá na hora e curasse a Lázaro, estava apenas com 2 dias. Existia uma tradição judaica de que quando a pessoa morria, naquela época tinha uma tradição de que eles acreditavam que o espírito estava vagando em volta da pessoa por 3 dias. E se Jesus curasse, se Jesus ressuscitasse Lázaro com 2 dias de morto, não tinha milagre nenhum. Não existia milagre nenhum, porque ele não estava morto coisa nenhuma. Apenas o espírito se afastou ali um pouquinho, Deus, dentro dos 3 dias, o espírito voltou, está tudo certo, normal, nada diferente. Uma vez eu estava vendo uma história que na antiguidade as pessoas tomavam bebida forte e usava não existia o copo de vidro, taça de cristal, esse negócio que a pessoa usa agora. Agora as pessoas que bebem uma cerveja têm um copo Stanley. Bota a cerveja lá dentro e a raio da cerveja não esquenta, porque tem um copo Stanley. Eu como não bebo, vocês como não bebem, não sabem nem o que é um copo Stanley. Eu sei o que é porque eu vejo o pessoal, tem uns que tem até uma tampinha. Os camaradas abrem assim na hora, dá uma golada e fica 3 horas com o copo de cerveja desse tamanho na mão. Que raio de troço ruim é esse, né? 3 horas bebendo o troço, o troço deve ser tão ruim que ele bebe de pouquinho em pouquinho. Mas naquela época, antigamente, o copo que eles usavam era um copo de um mineral que quando misturava com a bebida, o cara perdia a consciência. Eles perdiam a consciência e caíam como se estivessem mortos. Por isso que existe o velório. Eles ficavam velando, com vela acesa em volta, esperando a hora da pessoa se levantar boazinha. Você
Vocês já viram as pessoas que gostam de tomar uma manguaça? Toma de cair no chão. Às vezes o cara cai no chão, maior sol quente da moleira do cara, o cara tá lá, mortinho. Aí de repente, do nada, o cara se levanta e vai embora. Não é? Se a gente passar aí, coitado, morreu nada, ele tá mamado. Então naquela época, antigamente, eles bebiam e caía como mortos. Mas aí as pessoas não podiam sepultar, porque muitas das vezes não tinha morrido, só estava sob o efeito químico do copo. Então eles botavam a vela em volta, para quando chegava a noite, ficava ali tomando conta do defunto. E até hoje as pessoas fazem isso, bota a vela em volta para poder velar o morto. E Jesus sabia que se ele fosse lá curar, ou se ele fosse lá ressuscitar Lázaro, não teria milagre nenhum. Mas eles não sabiam, eles não queriam saber disso, ele não estava preocupado com isso, porque Jesus iria lá simplesmente para curar uma enfermidade. E para curar a enfermidade, Jesus estava curando de todo mundo. Como a nossa mãe dizia, que você não é todo mundo, Lázaro não era todo mundo. Jesus deixou ele morrer, deixou ele ficar por 3 dias, deixou ele ser sepultado para fazer algo diferenciado na vida de Lázaro. Então hoje Deus está aqui, não vai fazer uma qualquer coisa na minha vida, não vai fazer qualquer coisa na tua vida. O teu milagre vai ser diferenciado hoje. Lembra que a gente falava assim: mãe, vou no baile. Você não vai porque você é filho de crente. Mãe, todo mundo vai. O que a mãe fala? Você não é todo mundo. Pastora, as mães de hoje ainda falam isso? Ou só de antigamente, da minha época? A mãe de hoje fala também? Você não é todo mundo. Fala. Quantas vezes minha mãe falava: você não é todo mundo. Então lá estava Jesus, então, esperando o tempo passar. Jesus deixando a enfermidade agir. Jesus deixou a morte agir. Jesus deixou a morte levar a Lázaro, mas o controle de tudo, aleluia. Eles pensavam que estava tudo acabado. Eles pensaram que Lázaro sendo sepultado, tudo estava acabado. Mas não, o controle ainda está nas mãos do Senhor. Quem sabe a tua vida, aleluia, nada tem mais jeito, não tem mais solução, tudo já se acabou. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer: o controle ainda está nas mãos de Deus. Aleluia. Mas Jesus, quando passou o tempo, no tempo certo, no tempo dele, aí sim ele largou tudo e voltou para Jerusalém. Ele voltou em direção a Betânia. E quando chegou lá, Jesus fez a seguinte pergunta. Deixa eu ver aqui. No versículo 34, Jesus disse: onde o puseram? Irmão, que pergunta é essa? Aonde o puseram? Se chegar aqui em Rio Novo, ou se chegar lá em Guarani e falar que o camarada morreu, foi sepultado, você perguntar onde ele está? Aonde que está? Hein? Mas Jesus perguntou: aonde o puseram? E eles foram e levaram Jesus até o túmulo. E quando chegou lá, sabe qual foi a atitude de Jesus? Quem sabe qual foi a atitude de Jesus? Fala para mim. Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro. E o que Jesus fez? Fala para mim. E antes disso, Jesus chorou, irmão. Jesus, quando viu o túmulo de Lázaro, eles estavam esperando Jesus fazer e acontecer. Sabe o que Jesus fez? Que eu iria fazer e você iria fazer. Essa confusão na cabeça daquele povo, irmão.
Jesus poderoso, um Jesus que curava, Jesus que libertava, Jesus que fazia, acontecia. Quando chegou diante do túmulo do seu amigo, o pessoal ia pensar que ele ia arrebentar com tudo. O que é que ele fez? Chorou, mostrando para nós, aleluia, que na condição de homem ele tem sentimento igual a mim e a você. Sabe por que Jesus encarnou e virou carne igual a nós? Para mostrar para nós que é possível vencer o pecado. Jesus mostrou que é possível vencer esse mundo, mas diante de uma circunstância difícil. Jesus não era de ferro, ele tinha sentimento e ele chorou. Aleluia. E assim que mostraram o lugar para Jesus, chegando diante do túmulo, ele chorou. E depois que ele chorou, aí sim, o que é que ele disse? Retirai a pedra. Retirai a pedra. Por que que ele fez isso para os homens que estavam à sua volta? Mandou com que o homem retirasse a pedra, porque entre a morte e a vida tinha uma pedra no caminho. Entre Jesus operar o milagre e Jesus não operar o milagre, tinha uma pedra no caminho. Entre Jesus operar a maravilha naquele momento, existiam obstáculos. Para Jesus realizar um grande milagre, tinha um empecilho muito grande no caminho. Porque se Jesus ressuscitasse a Lázaro com aquela pedra no caminho, será que a palavra de Jesus não passaria por aquela pedra e alcançasse Lázaro lá dentro? Mas mesmo que Jesus ressuscitasse a Lázaro, mesmo que Jesus operasse a maravilha, Lázaro nada podia fazer, pastor, porque tinha uma pedra no caminho. E quantas das vezes existem obstáculos na nossa vida? Quantas das vezes tem algo no nosso caminho que está nos atrapalhando a nossa convivência com Deus? Quantas vezes eu escuto, eu vejo as pessoas falando: a hora que eu parar de fumar, a hora que Jesus me tirar um cigarro, eu vou para a igreja. A hora que Jesus tirar o meu vício de bebida, eu vou para a igreja. A hora que Jesus fizer isso ou fizer aquilo, aí eu vou para a igreja. Quantas vezes você já ouviu isso também? Pessoas que colocam nas mãos de Deus, pessoas que colocam sob a responsabilidade do Senhor, de Jesus, coisas que Ele não vai fazer. Ele pode fazer? Pode. Jesus podia dar uma palavra e aquela pedra saísse de lá? Poderia ou não poderia? Talvez Jesus não precisasse, Wellington, nem dar uma palavra. Sabe o que Jesus podia fazer? Esmiuçava a pedra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ele quebra a pedra, ele corta o laço, ele queima os carros no fogo. Mas tem coisa que não é para Deus fazer. Deixa eu logo te dizer, não adianta orar, não adianta perder o seu tempo, sua noite de sono, não precisa fazer jejum, não precisa subir monte para pedir coisas que não é para Ele fazer. Aleluia. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que é nossa responsabilidade fazer. Ele diz assim: se alguém abrir a porta do seu coração, aí o que ele faz? Ele entra, faz morada e com ele ceia. E se não abrir a porta, ele não vai entrar. A porta do coração para Jesus entrar tem
tem que ser eu e você, tem que ser nós quem vamos abrir, porque se não abrir, ele não vai entrar. Aí Jesus falou: tirai a pedra. Porque aquela pedra era possível o homem tirar. Aquela pedra que preparada era para tapar a porta da caverna. Alguns homens empurrando conseguiriam movê-la, porque tem coisas que o homem pode fazer. Aí eu me reporto para o túmulo de Jesus mais à frente, que não podia o homem remover, aleluia, não tinha como o homem remover, era uma pedra muito maior, era uma pedra muito mais pesada, não tinha possibilidade, pastor, do homem fazer. Aí sabe o que Deus fez? Enviou um anjo, aleluia, um anjo, e removeu a pedra. Sabe por quê? Porque tem coisa na nossa vida que é para eu e você fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer, aleluia. E tiraram a pedra. Os homens foram lá e empurraram a pedra e removeram a pedra. Quando Jesus ia entrar em cena, quando Jesus já cheio de autoridade, quando ele ia falar, o que aconteceu nesse meio do caminho aí? Marta pulou. Não, Jesus, para. Não pode abrir, Jesus, não pode tirar a pedra, porque já cheira mal, é de 4 dias. Ela era estranha, ela era de fora. Como é que é o nome daquelas pessoas que vai chorar no velório? Como é que é o nome que dá? Como é que chama? Carpideira, né? Carpideira. Ela não era uma carpideira que não sabia nem quem era o morto que estava lá, não. Ela era irmã. Se ela era irmã, ela era da casa, e ela sendo irmã, e ela sendo de casa, ela sabendo quem era o morto, ela sabendo quem era Jesus, ela tinha que deixar Jesus trabalhar, mas ela entrou no caminho e tentou atrapalhar o agir de Deus na vida de Lázaro. Tem hora, irmão, que a gente está esperando vir gente de fora, tem hora que a gente está esperando vir gente lá do Rio de Janeiro para cá, para atrapalhar, mas tem hora que aparece gente da casa tentando atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Mas Jesus deu uma palavra: mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aleluia, aquele que crê em mim, e nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos no Senhor. Ninguém saiu de casa simplesmente para ver o pastor Gilberto, não. Ninguém saiu de casa para ver o pastor Ricardo, não. Nós viemos aqui porque nós acreditamos no Senhor e nós sabemos que Ele é o dono da vida. Aleluia. Daí Jesus chegou quando não tinha mais obstáculo, não existia mais nenhuma pedra no caminho, não existia mais nenhuma palavra contrária. Jesus focou para Lázaro e disse: Lázaro, assim eu te digo, sai para fora. Lázaro, sai para fora. A palavra de Jesus teve endereço certo, a palavra de Jesus tinha o objetivo certo. Jesus deu a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. E Lázaro imediatamente, aleluia, quando ouviu a voz do Senhor, ele levantou-se e colocou-se de pé, mesmo tendo as mãos, mesmo tendo os pés atados, ele colocou-se de pé, aleluia. E nesta noite, aleluia, o mesmo Jesus que estava em Betânia,
O mesmo Jesus que saiu de Jerusalém e foi até Betânia, percorreu um caminho de cerca de 3 quilômetros para operar na vida de Lázaro. Este mesmo Jesus, eu não sei te dizer quantos quilômetros Jesus andou, aleluia, da onde ele estava para chegar até aqui. Eu não sei te dizer qual a distância que ele percorreu, mas eu sei te dizer uma coisa: eu sei que ele está aqui. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite por causa de mim e por causa de você. Jesus sabia que Lázaro tinha uma necessidade, Wellington, e ele foi para resolver a necessidade de Lázaro. E este Jesus, ele sabe que eu e você temos uma necessidade hoje. Então ele largou tudo e veio para cá. Domingo passado eu cheguei no culto, já tinha dado a bênção apostólica, acabou tudo. O pastor falou assim: culto hoje foi uma bênção, veio gente de tudo quanto é lugar. Eu falei: mas pastor, Jesus estava aqui? O pastor estava. Eu falei: ué, como é que ele estava? Eu preguei na outra igreja, ele estava lá também. Como é que ele estava lá e estava aqui? Então eu não sei te dizer como ele estava lá e como ele estava aqui, mas eu posso te dizer que ele está aqui pela sua onipresença. Aleluia, um atributo que só ele tem. Aleluia. Entre a vida e a morte de Lázaro tinha uma pedra. Aleluia. Entre Lázaro e Jesus existia uma pedra que não deixava Jesus agir. E com o tema dessa mensagem, uma pedra no caminho, aleluia, Deus me direciona para dizer que nesta noite, nesse lugar, Ele quer agir em muitas vidas aqui nesta noite, mas Ele quer fazer, Ele veio para fazer, mas Ele não pode fazer, Ele não vai fazer, porque tem uma pedra no caminho. E não vai orar não, irmão, nem ora pedindo para Ele tirar a pedra. Não perde o teu tempo, porque Ele não vai tirar. Tem pedra que é para eu remover, tem pedra que é para você remover. E qual é a sua pedra nesta noite que está atrapalhando Deus de operar o milagre na tua vida? Quem sabe é uma pedra do orgulho. Tem pessoas, Cristiano, tem pessoas que dizem ser tão simples, eu sou tão simples que eu tenho orgulho de ser simples. Tem pessoas que não tem nada. Tu conhece pessoas assim? Pessoas que não tem, Alessandra, R$1 no bolso, mas pensa no nariz empinado. Você conhece alguém? Eu conheço uma pessoa que não tem R$1 no bolso. Tem pessoas que não tem nada na vida, mas pensa no orgulho. E não vai. Deus não vai fazer, porque o orgulho está atrapalha. E vai orar, pedindo a Deus: Senhor, tira de mim esse orgulho. Senhor, tira de mim. Não vai tirar, é você que tem que largar. Quer ver uma pedra no caminho do povo? Se prende às coisas do mundo, se prende ao pecado. Não larga o pecado, pastor. Já aceitou Jesus, vem para a igreja, mas não consegue largar o pecado. Aí reclama que Deus não está operando. Não vai operar, tem pedra no caminho. Enquanto tiver pedra no caminho, vai perder tempo. Porque ele quer fazer, ele está pronto para fazer, mas não consegue fazer, porque a pedra no caminho. Quer ver outra coisa, Wellington, que está atrapalhando muito crente hoje? Muito crente está impedindo as pessoas de receber, porque são pessoas mentirosas. A mentira
A mentira tem atrapalhado os crentes, pastor. Por que você não veio na igreja? Não, pastor, não vim. Sabe por quê, pastor? Eu estava com dor de dente, estava nada, pastor. Pastor, eu não fui para a igreja porque eu estava cansado. Eu trabalhei o dia todo, então que é melhor perder o emprego para poder ir para a igreja? Tem pessoas que estão mentindo de maneira costumais. Tem pedra no caminho que está impedindo Deus de trabalhar na sua vida. Mas nos últimos dias, a mentira, a malvada da mentira até mudou de nome. Sabe qual é a mudança dela hoje? Narrativa. Fake news. É fake news. Tem um outro aí que pega o microfone e fala assim: a gente tem que criar narrativa. Cria narrativa, fala a narrativa na cabeça do povo, que o povo pensa que a narrativa é verdade e a mentira passa a ser verdade. Nunca vai ser, nunca será mentira, sempre será mentira, porque o pai da mentira quem é? É o cão, é o rabudo, ele é o pai da mentira. Crente que está preso à mentira, ele não consegue liberar espaço para Deus trabalhar na sua vida. E nesta hora, eu quero te convidar a estar de pé. As irmãs que estão com o bebezinho podem ficar sentadas, tá bom? Mas quem pode estar de pé, eu quero fazer uma oração com a igreja. E nesta oração, olha para mim aqui, irmão, rapidinho. Eu tô falando com pessoa bobinha aqui ou tem ninguém bobinho aqui? Tem algum bobinho aqui? Não. Então, todo mundo está esperto do que eu tô falando, não tá? Todo mundo sabe, não sabe? Todo mundo sabe qual é a pedrinha, não sabe? Né, irmã?